eu sou Cícero Oliveira, esse é o Decora Mais Design, seu canal no YouTube. E hoje eu estou aqui para falar um pouco a respeito do círculo cromático e composição de ambientes a partir dele. Bom, o círculo cromático ele vem em decorrência de estudos, principalmente na área de artes, né, utilização de cores e por aí afora. Diversas versões do círculo cromático vocês podem encontrar, se vocês pesquisarem pela internet, como o círculo de Getz, o círculo de Harris, o círculo de Munsell, o círculo de Hering, e o círculo que nós vamos tomar por base é o círculo do Itten. O Itten foi um professor da escola Bauhaus, que é uma escola francesa de artes, no início do século XX. E, na realidade, a partir desse círculo, nós conseguimos fazer combinações bastante interessantes. Esse círculo cromático, apesar dele ter sido criado com a finalidade de atender às artes, na realidade ele acabou sendo utilizado nas mais diversas áreas. Cada vez mais esse círculo cromático passou a ser utilizado, por exemplo, tanto no design, nas artes, na elaboração de estamparia, na moda. E hoje nós podemos perceber o círculo cromático em diversas situações. Por exemplo, as características de cores, né, não efetivamente falando a respeito do círculo cromático, a composição de cores, hoje em dia, ela tem sido utilizada com diversas finalidades, como, por exemplo, as empresas de fast food, elas utilizam cores para que, na realidade, os clientes sintam fome, se sintam, né, aconchegados ali naquele espaço, porém, de maneira que eles saciem a fome e logo em seguida eles tenham um interesse em sair dali. Porque o interesse do fast food, na verdade, é que a pessoa venha, coma e, na realidade, ela desocupe aquele espaço para ser ocupado por uma outra pessoa. Tá? Quando nós utilizamos o círculo cromático, né, e as cores aí para composição de ambientes, nós temos que atender a algumas regras. E essas regras elas foram levantadas, né, e estudadas durante séculos. Tá? Na verdade, eu vou utilizar o círculo cromático do Itten, porque na realidade é um círculo cromático que dá para a gente ter uma ideia de forma bastante simples e que dá para uma pessoa que não tenha conhecimento técnico, de repente, utilizar esse círculo para a composição dos seus ambientes. Tá? Bom, a primeira coisa que nós devemos considerar é o fato de que quando você vai compor um ambiente, você precisa levar em consideração, primeiro, né, se esse ambiente é um ambiente grande, se ele é um ambiente pequeno, e se ele for um ambiente pequeno, a viabilidade é você utilizar cores claras, tanto de piso, quanto de parede, quanto de teto e por aí afora, né? Só que na realidade você pode utilizar, né, combinações de cores para a decoração desse ambiente. Quando você tem um ambiente maior, na realidade você pode utilizar, né, um piso mais escuro, utilizar paredes mais escuras, de forma, né, que você pode se valer também de iluminação natural, por exemplo, que pode auxiliar bastante a fazer com que a composição cromática, né, a composição de cores aí do teu ambiente fique bastante interessante, tá? No caso, o que deve ser considerado é o seguinte: nós temos cores primárias, que na realidade são as cores até que a gente vê nas impressoras de jato de tinta no cartucho, que são, né, o vermelho, o azul e o amarelo. A partir dessas cores é possível, né, se obter cores secundárias, que são o verde, o laranja e o roxo. Com a utilização de cor secundária misturada com uma cor primária, nós obtemos a
as cores terciárias, que são o amarelo laranja, o amarelo esverdeado, o vermelho alaranjado, o vermelho arroxeado, o azul esverdeado e o azul arroxeado. Bom, tomando por base isso, eu vou pegar o notebook aqui, tá? Vou colocar o círculo cromático do Ethan para que vocês possam visualizar de maneira mais clara tudo que eu vou falar a partir desse momento, tá bom? Peço só um segundinho para eu me ajeitar aqui, certo? E na realidade este aqui é o círculo cromático do Ethan. Só vou tentar colocar alguma coisa aqui para que o celular fique numa posição que vocês consigam visualizar de maneira adequada aí. Bom, o círculo cromático do Ethan, ele é formado por 12 cores, como vocês podem perceber aqui ao redor, tá? E essas cores são o amarelo laranja, o vermelho laranja, o vermelho violeta, o violeta, o azul violeta, o azul verde, o amarelo verde e chegamos novamente no nosso ponto de partida, que é o amarelo aqui em cima, tá? Bom, a partir desse círculo cromático, diversas opções de composição de ambientes e de decoração são possíveis, tá? Existem, primeiramente, as cores monocromáticas. E que, na realidade, essas cores monocromáticas nada mais são do que, de repente, eu pegar uma cor qualquer aqui do círculo cromático e utilizar as tonalidades dela. Quando utilizamos tonalidades de cores, nós estamos falando em utilizar brilho ou saturação, tornando essa cor mais clara ou mais escura, o que pode ser uma boa ideia de decoração e de composição de ambientes. Existem ainda as cores que elas são harmônicas e que são as cores baseadas aqui no círculo e que eu vou passar a apresentar para vocês, tá? Nós temos cores que são cores complementares. As cores complementares, elas na realidade, dentro do círculo cromático, elas são exatamente opostas. Então, por exemplo, se eu pego essa caneta aqui e coloco nessa posição, eu tenho cores opostas. Na realidade, utilizando, por exemplo, o amarelo com o violeta. Ou, de repente, eu utilizando, se eu rotacionar essa caneta, utilizando o verde com o vermelho. E assim sucessivamente. Eu posso rotacionar, e na realidade obter uma composição harmônica de duas cores. Óbvio que podemos utilizar não só a cor pura, mas também as suas variações. E isso pode gerar um ambiente bastante agradável para você e para quem vai frequentar esse ambiente que você pretende compor. Bom, existem ainda as cores baseadas no círculo cromático, que são as cores análogas. Então, por exemplo, uma cor, que eu pegar aqui no círculo cromático, como por exemplo esse laranja, as cores análogas seria a cor que está à sua esquerda e a cor que está à sua direita. Se eu tomar por base uma cor como o laranja, eu teria como cor análoga o amarelo laranja e o vermelho, que também, na realidade, pode fazer uma boa composição de ambiente aí para você. Existe ainda a situação de eu combinar 3 cores do círculo cromático. Isso seria uma composição harmônica triádica. Se vocês olharem aqui, vocês veem no centro do círculo que nós temos um triângulo com o amarelo, o azul e o vermelho, certo?
Essa é uma composição triádica que, na realidade, pode compor um ambiente de maneira bastante adequada. E, além de tudo, você pode rotacionar esse triângulo de maneira que você forme novas composições triádicas no círculo cromático de maneira adequada para você fazer aí a sua composição de ambiente. Além da harmonia triádica, nós podemos criar a harmonia complementar dividida. A harmonia complementar dividida é como se eu formasse o triângulo em qualquer das posições. Então, na realidade, eu poderia rotacionar esse triângulo dentro do meu círculo de maneira que, por exemplo, eu poderia formar uma composição do vermelho-violeta com o amarelo-alaranjado com o azul esverdeado aqui, tá? Além de tudo, nós temos ainda a harmonia dupla complementar. Quando eu falo de dupla complementar, eu estou dizendo respeito a uma composição que, na realidade, ela é formada por por dois eixos. Um seria, por exemplo, eu pegar o amarelo com o violeta e, como se ele fosse um eixo Y, e uma outra linha aqui que eu formaria no sentido exatamente oposto, se eu estava no sentido vertical, colocar no sentido horizontal e pegar o laranja com o azul esverdeado. A partir disso, nós temos uma composição de 4 cores de forma que você pode compor um ambiente bastante harmônico. Bom, tomando por base isso, nós podemos concluir que se eu tiver um ambiente pequeno e eu precisar, em função disso, ampliar esse ambiente me valendo de cores claras em paredes, em piso, no teto, eu poderia me valer da decoração desse ambiente por meio dessas formas de harmonia aí que eu acabei de apresentar e que na realidade eu poderia também me valer da variação cromática, né, de tonalidade dessas cores. Então, por exemplo, eu poderia fazer um ambiente branco e de repente fazer uma utilização de cores complementares, por exemplo, do verde com o vermelho, e me utilizar das variações, me utilizando de brilho e saturação, fazendo com que essas cores se tornassem mais claras ou mais escuras. Se de repente eu estou utilizando um ambiente mais escuro, eu também posso me valer do brilho, né, fazendo com que essa cor tenha uma tonalidade mais clara e, com isso, fazer uma composição agradável do ambiente. Bom, essas são algumas considerações que nós podemos colocar aí para vocês em relação ao círculo cromático do Eaton, que é esse que eu acabei de apresentar para vocês. Na realidade, hoje em dia, se formos verificar, nós podemos encontrar esse círculo cromático em diversas situações. Se você pegar o teu celular e der uma olhada nos aplicativos que você possui no seu celular, vocês vão verificar que, na realidade, muitas vezes os aplicativos utilizam as cores que estão dentro do círculo cromático e de forma, inclusive, que eles se valem, as empresas acabam se valendo destes conceitos e destas combinações que eu acabei de mostrar para vocês. Bom,
Esse círculo cromático vocês conseguem encontrar facilmente na internet, tá? Então, para quem não tem conhecimento técnico e tenha, de repente, interesse em compor um ambiente e não sabe como fazer isso, estas são algumas ideias de como você compor o seu ambiente com cores que na realidade tenham, né, afinidade, que na realidade elas são ou complementares, ou harmônicas, ou análogas, ou de repente você pode ainda, né, se valer de cores acromáticas, que na realidade são o preto, o branco, o cinza e o marfim. Estas são cores que na realidade elas acabam sendo consideradas cores com uma particularidade. Elas não entram no círculo cromático porque, na realidade, se formos pensar em relação ao branco, ele é presença total de luz, desculpem. Se formos pensar no preto, ele é ausência total de luz. O cinza é uma variação, o marfim também é um caso particular, que, na realidade, também são opções de composição de ambiente e que podem ser utilizadas também com algumas cores, né, que você encontra aí, né, e com as opções de utilização destas cores que eu acabei de dizer, né, e dessas formas de combinações por meio do círculo cromático, tá? E a partir disso, né, você pode compor um ambiente de maneira adequada, fazendo com que sua casa, seu comércio, se torne um ambiente agradável a qualquer pessoa que pretenda, né, estar nesse ambiente. E se for a sua casa, principalmente, porque é um lugar que você vai estar todo dia. Com isso, eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho aí no que vocês precisarem, né, na hora de uma reforma, na hora de uma pintura, na hora de aquisição de peças para decoração, e a partir disso vocês consigam acertar um pouquinho com o auxílio, né, do nosso canal. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique aí embaixo, dê o seu likezinho, siga-nos, né, nas redes sociais e estarei aqui para toda e qualquer dúvida. Poste sua dúvida aí embaixo, eu vou responder e fico aí à disposição. Na próxima semana tem mais um vídeo. Eu sou Cícero Oliveira, esse é o Decora Mais Design, o seu canal do YouTube. Um abraço!